Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, tô de volta. Tá um frio do caramba aqui. Voltei e dessa vez eu vim gravar um vídeo diferente, né? Como vocês já viram, né, aí no título do vídeo, eu vou contar mais ou menos a minha história. E por que que eu tô contando? Semana passada, dia 14 de junho, a gente comemorou, eu e meu marido, né, comemoramos 21 anos de casados. E eu postei lá no Instagram uma mensagem, né? Tanto no feed quanto nos stories. E eu recebi muitos directs sem acreditar que de fato a gente está casada há tanto tempo. E por que eu casei tão jovem, enfim. Aí eu decidi fazer um vídeo contando mais ou menos, né, como que foi que a gente se casou tão cedo, tá? Então pode pegar a pipoca, sentar no sofá, porque a história é longa. Vamos começar. Meu marido e eu, a gente se conheceu ainda na adolescência, né? E a gente namorou 1 ano e 3 meses. E quando completou 1 ano e 3 meses, a gente foi. Na verdade, a gente teve que morar junto. Mas aí eu já vou contar a história pra vocês. A gente casou, eu com 17, ele com 20. A gente casou dia 14 de junho e ele ia fazer 21. É dia 31 de julho. Ou seja, ele ainda tinha 20, né? O que aconteceu? A gente teve, né, que casar porque eu estava grávida do Felipe. Eu já estava grávida de 3 meses quando a gente casou. Então, a princípio, a gente tentou esconder a gravidez até a gente arrumar uma casa pra morar, né? Uma casa de aluguel pra gente morar, porque o meu marido morava com a irmã dele numa casa muito pequena, não dava pra mim levar pra lá, e porque pra minha casa é impossível, né? Então, a gente tentou, né, conseguir ganhar tempo. E aí o que aconteceu? Durante esse tempo que a gente estava escondendo a gravidez, só a minha prima, no caso da minha parte, sabia. Da parte dele, tanto a irmã quanto o cunhado sabia que eu estava grávida. A minha prima sabia e acabou que contou pra mãe dela, que é minha tia, que contou pra uma outra pessoa, né, uma bênção, que foi lá na minha casa contar pra minha mãe. Quando a minha mãe descobriu, ela ficou possessa. E foi, eu trabalhava, tá, gente? E ela foi na casa do meu marido, que estava de férias. Inclusive, ele ia viajar 5 dias depois. Ele tinha que fazer uma viagem. E quando ele voltasse de viagem, a gente estava se planejando a ir morar junto. Contar da gravidez e ir morar junto. Pois bem, o que acontece? Essa bênção veio, contou pra minha mãe. Era uma segunda-feira, dia 14 de junho, tava chovendo muito, um frio danado. Eu trabalhava das 7 às 5. Então eu chegava em casa geralmente cedo. Minha mãe, depois que ela soube, ela foi na casa do meu marido, né, no caso do meu namorado na época, e pressionou para que ele fosse contar pro meu pai que eu tava grávida. E ele aceitou. Aí ele aceitou que iria depois que eu chegasse do trabalho. Ele sabia que eu chegava do trabalho cedo, entre 5 e meia e 6 horas, tá? Meu trabalho não era longe. Aí o que acontece? Ele foi pra minha casa, não sei que horas foi. Só que justo nesse dia a gente tava com muito pedido lá no meu trabalho e a gente teve que ficar fazendo hora extra até as 20 horas. Eu trabalhei nesse dia até as 8 da noite. Tava chovendo muito, tava muito frio. E a gente trabalhou até as 8 da noite. Lá no meu trabalho eu tava escrevendo umas etiquetas pra colar nos produtos lá. E eu tinha um cabelo gigante, e eu acabei prendendo o meu cabelo com a caneta que eu tava usando, né, antes de ir embora. A gente foi embora. Quando eu cheguei em casa, em plena segunda-feira, eu e meu marido, a gente não se via durante a semana. Era de sexta, sábado e domingo e só. Porque os dois trabalhavam, né? Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta da minha casa, já era umas 8 e meia da noite, eu dei de cara com meu marido sentado na sala. Eu simplesmente gelei, tá? Eu gelei.
Foi assim, falei, o que que aconteceu? Eu dei boa noite, né? Sentei, eu tava assustada, sentei do lado do meu marido. Ele tava conversando altos papos com meu pai, tava, né, tudo alegre, tudo feliz. Então eu falei, acho que não, acho que ninguém descobriu que eu tô grávida, não. Porque na minha cabeça já veio, descobriram que eu tô grávida. Mas não. O meu marido antes ele já tinha falado que ia falar para os meus pais. Aí eu fiquei imaginando, será se minha mãe descobriu? Será se ele veio contar? Enfim, eu fiquei naquela dúvida. Eu peguei a caneta que estava no meu cabelo, eu tirei, escrevi na palma da minha mão e virei para o meu marido, que eu não podia perguntar. Eu virei para ele, escrevi assim: o que aconteceu? Eu virei para ele pegou na minha mão, apertou e virou e não respondeu nada. E eu fiquei agoniada, né? E papo vai, papo vem, isso já tava indo para as 11 da noite, e meu pai feliz da vida, meu pai ele é bem simpático. E conversaram e tá. Eu sei que deu, tava dando a hora do meu marido ir embora, e o meu marido foi falar assim que tinha ido lá porque queria pedir a minha mão em casamento, que a gente já tava namorando há um tempo, que já tava na hora da gente casar e tal. Nossa, meu pai ficou radiante. Falou que, nossa, que ia fazer o casamento muito bonito e que ele podia se despreocupar, que a gente era pobre, mas que ele ia me arrumar direitinho e tal, sabe? Muito feliz. Eu sei que nesse meio termo, meu pai feliz da vida, falando que pode deixar, que ia me arrumar direitinho, que a gente era pobre, mas que ele ia dar um jeito e que ia fazer um casamento bonito, enfim. E não falou nada da gravidez. A hora que ele ia levantando pra ir embora, a minha mãe foi e falou assim: Dida. Só que ele não falou que a Andréa tá grávida. Gente, meu pai tava sentado e tava próximo da mesa, assim, a mesa tinha uma garrafa de café, que meu pai e minha mãe, eles amam café, né? Meu pai levantou e tomou café. Eu sei que ele sentou e tomou café. Ele ficou assim, toda hora, levantava sentado e quase que ele tomou a garrafa de café inteira, né? E o que que ele respondeu? Já rapaz, já que ela tá desse jeito, você carregue. E quando a gente puder, a gente faz o casamento. Porque eu não quero ela assim, aqui em casa. Assim, no caso, grávida, né? Eu levantei e falei que eu não ia. Falei, eu não vou morar na casa dele. Só que assim, gente, não é que eu não queria ir morar com ele, mas eu não queria ir morar na casa dele, porque assim, ele morava com a irmã, e a casa era muito pequena. Então, assim, não era esse os nossos planos. A gente planejava de alugar o nosso cantinho e ir morar no nosso cantinho e não ir pra casa da irmã dele, que era, no caso, muito pequenininha, e já tinha ela, o marido e o filho. Enfim, foi isso que eu quis dizer. Aí ele virou pra minha mãe e falou, se ela não for, no caso meu pai, virou pra minha mãe e falou assim, se ela não for, eu vou sair de casa. Então, diante daquilo tudo, eu comecei a chorar, chorei muito. Eu peguei a minha escova de dente e uma roupa pra eu poder ir trabalhar no outro dia, porque eu nem banho tinha tomado, gente. Nem toalha também peguei pra levar pra casa do meu namorado na época, né? Pra tomar banho, enfim. Eu fui chorando porque eu não queria ir, porque eu não tava preparada pra aquilo. Eu achava que a gente ia morar no nosso cantinho, que não ia ser aquele tumulto todo, né, gente? E eu fui. Chorei a noite inteira. No dia seguinte eu fui trabalhar e detalhe, meu marido morava na rua de cima e eu na rua de baixo. No caso, minha casa dos meus pais era na rua de baixo, meu marido na rua de cima. Aí o que acontece, gente? Eu fui pra casa do meu marido e no outro dia minha mãe levou o resto das minhas roupas, né? Porque era só o que eu tinha também, gente, era roupa. E meu marido usou até hoje porque minha mãe levou minhas roupas numa sacolinha. Ela encheu um monte de sacolinha e levou, não foi mala. Ele fala que eu não tinha roupa. E a minha mãe levou tudo em sacolinhas. Eu sei que no outro dia minha mãe levou. O meu marido já tinha combinado com o cunhado dele, caso meu pai... Porque meu pai já tinha fama, né, de ser bravo. Caso meu pai desse pra brabo, como eles chamam,
que ele iria me levar e o cunhado dele super aceitou. Quando eu cheguei do trabalho, no dia seguinte, eu só sabia chorar. Aí a minha mãe foi lá, aí ficou comigo, enfim. A minha mãe, ela ia lá todos os dias ela ia lá na minha casa, ou melhor, na casa do meu marido. Aí a gente foi ficando, meu marido ele teve que viajar, ele viajou 5 dias depois, eu fiquei sozinha com a irmã dele e com o cunhado, né, lá, e sem andar na minha casa, sem falar com meu pai. E a gente, quando ia trabalhar, a gente tinha que se encontrar, porque era o mesmo horário, eu e meu pai, tá? Eu ia e eu tava indo pro meu trabalho e ele pro dele, porém a gente tinha que se encontrar. No primeiro dia que a gente se encontrou, cada um baixou sua cabeça, passou um pelo outro. No dia seguinte, ele já sabendo, né, porque os horários eram os mesmos, a gente entrava no trabalho à mesma hora, ele já mudou pro outro lado da rua. Então a gente se via, mas a gente não se batia, a gente não se cruzava. Quando meu marido chegou de viagem, no mesmo dia, ele foi na casa da minha mãe, na casa dos meus pais, no caso, pra, né, fazer as pazes, porque não precisava daquilo, né, minha gente? Aí ele foi e eu não queria ir porque eu tava com medo. Não sei do que, gente, medo do que, não sei, né? Porque sem falar comigo ele já estava, o meu pai no caso. Mas eu tava com medo, não sei do que. Aí ele, não, que você vai. Aí eu fui. Quando a gente chegou lá, meu pai parecia que, nossa, tratando a gente super bem, não teve problema nenhum. Eu até fiquei assustada, assim. E a minha mãe antes sempre falava que, não, mas você tem que falar com ele, Mas eu falei, não vou falar com ele, eu tenho medo de eu falar e ele não responder. Aí ela até falou assim, mas só vai estar vocês dois na rua, caso ele não te responda, você nem vai ficar com vergonha, porque ninguém viu, né? A ideia da minha mãe. Mas eu não falei. Ele sempre atravessava a rua, então a gente não se batia de frente, era sempre, eu via ele me via. Eu não tinha barriga ainda, tá? Mas quando eu via ele, tava frio na época, eu sempre colocava a mão assim no bolso pra dar volume de mão e não de barriga. Mas aí a partir desse dia que o meu marido chegou, a gente foi lá, eu fui com ele e tudo ficou bem, gente, tudo ficou muito bem. Por incrível que pareça, ninguém precisou pedir desculpas pra ninguém e tudo ficou bem. Parecia que nunca tinha acontecido nada. Ele evitava de olhar na minha cara, ele não olhava, mas ele falava comigo, normal. Meu pai, ele cozinha muito bem, aí mandava comida pra mim, que ele sabia que eu gostava daquele tipo de comida, aí ele fazia e mandava pra mim, enfim. Fizemos as pazes. Quando o Felipe nasceu, o Felipe era o amor da vida dele, ele vinha do trabalho, ao invés de ir pra casa dele, ele ia pra minha casa pra ficar com o Felipe. Então acabou tudo bem. Foi mais um susto pra ele, acho que ele não esperava. Não sei qual foi eu não sei o porquê da reação dele, enfim, não sei. Até hoje a gente nunca tocou nesse assunto, eu e ele estamos casados já há 21 anos. E detalhe, a gente só casou depois mesmo, tá? Quando a gente teve condições de casar, porque casar não é barato, né, minha gente? Aí a gente só casou depois, a gente ficou morando com a minha cunhada por 6 meses, até pouquinho antes do Felipe nascer. Eu fui pra lá, eu tava grávida de 3 meses. E a gente foi morar no nosso cantinho, que não era nosso, porque a gente só foi conseguir ter a nossa casa própria 2 anos depois. O Felipe já tava com 2 anos, então demorou, né? Não foi fácil, mas a gente ficou morando com a minha cunhada durante 6 meses. E assim, sem problema nenhum, tá? A gente se dava super bem. A gente dividia as tarefas, as duas trabalhavam. Então, assim, um dia uma fazia a comida e lavava a louça e a outra ia limpar a casa. No dia seguinte, já era o contrário. A outra já ia fazer a comida e lavar a louça e a outra já ia limpar a casa. Então, assim, era sempre trocado. Ninguém explorava ninguém. O dia de lavar roupa, cada uma lavava a sua.
Enfim, não tivemos problemas de convivência, porque me perguntaram bastante isso lá no Instagram também. E não tivemos problemas de convivência, não. Graças a Deus, foi tudo bem dividido, as tarefas. Porque eu acho que o que dá problema de uma pessoa morar com outra, geralmente são as tarefas que geralmente são mal divididas, né? Sempre uma acaba fazendo mais que a outra. Mas lá não. Lá a gente nunca teve problema por conta disso. A gente sempre dividiu as tarefas. Meu marido, né, quem deu essa ideia da gente dividir as tarefas, cada dia uma fazer uma coisa, para não ter problema de convivência entre nós. Nunca uma fazia mais que a outra. Então, por isso não tivemos problemas, graças a Deus. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da minha história. Acho que o título deve ter assustado um pouco vocês, mas no final tudo se resolveu. No começo foi um pouco conturbado, mas no final tudo se resolveu. E hoje o meu marido é o amor da vida da minha mãe e do meu pai, assim, eles gostam bastante do meu marido, graças a Deus. Tá bom? Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da minha história. Se gostarem, clique no gostei. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Me acompanhe no Instagram, que é Andrea_Estrela Oficial, que lá eu posto stories todos os dias, tá bom? Então um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo.